Agora com o capítulo de hoje. Eu não posso mentir. Eu sempre soube disso. E, na verdade, eu nunca imaginei que a vida fosse juntar você e o seu irmão. Meu irmão? Mas como assim? Que história é essa? Pois é, ele não tem culpa de nada. Não fica com raiva dele, por favor. Mas é claro que ele não tem culpa. Mas sim, há culpados. Eu só não entendo como meu pai pode se livrar do próprio filho dessa maneira. Inclusive, quando eu conheci o Pedro, eu disse que tem pessoas que morreriam para ter um filho. Luiz Fernando, me perdoa. Eu estava fazendo suposições e tudo estava se encaixando. Mas não queria que descobrisse dessa forma. E a minha mãe sabe disso? Não. E, por favor, não incomoda ela com isso. Não fala nada para ela. O afeto que existe entre ela e o Pedro é uma bênção, Luiz Fernando. E eu não quero que isso mude. Mas a minha mãe tem que saber a verdade. E principalmente o Pedro. Luiz Fernando! Pois é, agora vamos ver o que ele vai fazer para isso não acabar pior ainda. Você conhece o Luiz Fernando. A raiva dele vai passar. E ele vai encontrar um jeito de tornar a situação do Pedro mais justa. Pois é. Mas para isso ele vai ter que falar com todo mundo para saber toda a verdade. Cosme, você sabe muito bem que a Branquinha fala ali, fala lá e consegue fazer o trabalho de metade da prefeitura. Como você pôde ter dispensado ela na véspera do evento? E o que queria que eu fizesse? Aceitasse aqueles modos e ela fizesse o que desse na telha? Além do mais, dei a opção de agir de modo diferente. Eu já vou logo avisando. Eu quero tudo perfeito até amanhã. Eu não quero nenhuma reclamação da Kiara. Ela não vai reclamar. Bom, eu espero que sim. Porque esse centro social vai ser só o começo para nós dois. E se tivermos sorte, um grande começo. Tenho que reconhecer que você teve uma grande ideia. Essa de aumentar as doações que nós vamos fazer. Ah, Luiz Fernando, que bom te ver. A Kiara veio me convidar para a inauguração do centro social dela. E antes que diga alguma coisa, achei que foi uma gentileza da Kiara ter vindo aqui. Porque imagino que tenha sido convidado pela sua namorada, A senhora sabia não é? que a Carmen era amante do meu pai e que estava grávida? O Sangenis te contou? A senhora sabia? Sim, mas eu pedi para o seu amigo para não te contar nada. Não, ele não me contou nada. Eu escutei ele conversando com o Prudêncio sobre esse filho. Com o Prudêncio? Mas ele... Bom, eu nunca disse nada porque esse bebê desapareceu. A senhora está falando de um recém-nascido, mamãe. Sim. Então, você vai começar a procurá-lo agora? Não é necessário, mãe. Esse menino é o Pedro. Como pude estar tão perto dele e não perceber todas as coincidências? A idade, o fato dele ter crescido aqui e do Prudêncio também ter cuidado dele. É isso que eu não entendo. Como é possível que soubesse que a Carmen estava grávida, mas não tinha ideia do que aconteceu com esse filho? Acha que eu ia ficar perguntando pro seu pai sobre aquela mulher? Também não acredito que o meu pai tenha decidido abandonar o Pedro. Sim, depois de tudo que sabe, ainda defende ele. Eu preciso saber toda a verdade para não ficar maluco e para poder explicar pro Pedro. Ai, não, é melhor não contar nada. Por favor, Luiz Fernando, por favor. O Pedro gosta demais da gente. Não me faça pensar que a senhora prefere mentir do que contar a verdade.
Eu não vou entrar no seu jogo, mamãe. Não é um jogo. Mas se souberem a verdade, você e o Pedro vão me odiar. Fala. Eu sabia. Eu sabia que a Carmen tinha morrido no parto. O seu pai quis ficar com o bebê, mas eu o impedi. Por que a senhora fez isso? Porque aquele menino me mostrava que toda a minha felicidade era uma pura mentira. Eu amava o seu pai. E essa era a minha condição para ficar com ele. Essa é toda a verdade, advogado. E é exatamente como você pensou. Mas eu sou o único que sabe toda a história. Porque a Mercedes ficou aqui até a criança desaparecer. Melhor dizendo, até ela pedir pro senhor fazer ele desaparecer. Presta atenção. Foi o que ela me disse quando eu mostrei a foto. Que ironia, né? Ela rejeitou aquele bebê. E 20 anos depois, ele salva a vida dela. Por que você nunca contou pra Mercedes? Porque ela nunca soube que fui eu quem ficou com o bebê. Mas eu juro, advogado, o que mais me dói é que ao tentar proteger ela, acabei prejudicando ela. Diga o que disser. Não consigo te entender, mamãe. Sempre te vi como uma mulher impecável. Onde estava a sua humanidade com um menino que não tinha culpa nenhuma? Me perdoa. Por quê? Hein? Por não me dizer a verdade ou por me separar do meu irmão? Eu não sei se o Pedro vai te perdoar. Eu não sei. Mas tem que falar com ele. Não. Sim. Não, por favor, eu te suplico. Não. Fala você. Conta tudo. Eu aceito o que ele decidir, inclusive que me odeie, mas eu não tenho coragem de olhar nos olhos dele, filho. Eu sinto muito, mamãe. Eu sinto muito, mas a verdade é que tem que sair da sua boca. Depois eu falo com ele. Porque eu não penso em me separar do meu irmão. Mesmo que demore uma vida para ele entender. O Pedro é nobre. E você não fez nada a ele. Mas eu sempre tive o que ele nunca teve. Tem noção disso, Dona Mercedes? Do mal que fez? Aí. Ei, Nate. Ei. E aí? Vai me perdoar ou não? Nem se eu quisesse. Vejo a cicatriz na minha barriga todos os dias da facada que você me deu. Ah, eu não tive culpa do Pedro se irritar. Então a culpa é do Pedro e por isso tá me pedindo desculpa. Tá bom. Foi minha culpa. Então, tô perdoado? Como a Adelaide não tá nem aí pra você, agora você vai ficar atrás de mim. Não, eu não sou boba. De mim não vai ouvir nem boa tarde. Ela nem era sua namorada e já te mandou catar coquinho. E você? Deixa de ser fofoqueiro. Pode apostar. Ela ainda vai me namorar. Pedro, Quem mais seria? o que foi? Ah, eu não tô te reconhecendo. E isso não é estranho porque você é outra, né? Por que tá falando assim? Porque a Neide que eu amava teria contado a verdade sobre a surra que o Genaro te deu. Eu contei a verdade. Você pode enganar os outros, mas não me engana. É por isso que há mais de um mês você não vem me procurar? Exatamente. Não acredito que a sua vida esteja tão ruim se você ainda tem tempo de se arrumar e ficar tão bonita. Você nunca tinha falado comigo desse jeito. É que uma coisa não apaga a outra.
Mas o que importa é o que tá dentro, Neide. Hein? Então olha nos meus olhos. Estou dizendo que era melhor eu não te ver mais. Pra não saber que já não gosta mais de mim. Se por acaso conseguisse ver o meu coração, ia ver que ele tá quebrado. Eu sinto que ele vai explodir de tanta dor. Podem me dar licença para eu passar, por favor? Com licença, com licença, com licença, com licença. Pra falar a verdade, você parecia bem sincera. Quer conversar? Só se você vier comigo, porque eu tenho coisas pra fazer. Eu te ajudo. Minha querida, o Luiz Fernando chegou. Ah, Luiz Fernando, você quer beber um cafezinho? Não, muito obrigado. Podemos conversar só nós dois? Vamos pro escritório. Com licença. Com Obrigada, licença. Nana. Foi impressão minha ou o Luiz Fernando tava com uma cara meio de preocupação? O que aconteceu? Provavelmente é uma coisa muito especial. E é claro que só diz respeito a eles. Ah, não. Todas as decisões que eles tomam acabam afetando mais cedo ou mais tarde a todos. Você não acha, Nicole? Só o que eu sei é que estamos em paz há um tempo e não vamos voltar ao que era antes. Pois é, minha prima tá muito confiante. Muito. Não sei por que tá falando nesse tom. Ai, não falei de nenhum jeito estranho. Ai, claro que não. Você não acha que a Nicole às vezes é meio estranha? É por isso que ela fica tão na defensiva com tudo? Um pouquinho. Você sabia que o Pedro era filho do meu marido? Por que mentiu pra mim, Prudêncio? Porque seu Eugênio me pediu. E se O ele que me pediu... ele te pediu há 20 anos já não importa. O que importa é o agora. Eu até acreditei quando disse que não sabia de nada. Ele confiava em mim. E como vi que isso magoava tanto, aí eu resolvi não dizer nada. Não me use como pretexto. Essa é a verdade. Porque agora a única coisa que importa pra mim, antes e agora, é você. Porque eu te amo de verdade. Eu me apaixonei por você. Você entende? Todo mundo sabia que o Pedro é meu irmão e eu não sei por quanto tempo mais planejavam esconder. Essa não é uma notícia tão fácil de dar. Mas esconder as coisas também não muda nada, né? O que eles pensaram? Que eu seria incapaz de entender? Que eu pensaria em mim antes do Pedro? Eu não sou tão egoísta. Não. Acho que estavam pensando no Pedro. Que essa notícia podia afetar ainda mais a vida dele. Você e eu prometemos sempre dizer a verdade. Sim. E é isso que mais valorizo no nosso relacionamento. Eu já sabia que o Pedro era seu irmão. Como assim já sabia? Porque eu te amo de verdade. Eu me apaixonei por você. Está louco? Você não pode sentir isso por mim, Prudêncio. Eu nunca te dei um único motivo para você me ver como uma mulher. No amor não se manda, Mercedes. Mas é impossível te ver assim e não me apaixonar. Eu guardei isso por 20 anos. Mas agora que você voltou para a fazenda, eu revivi tudo isso. Não, Prudêncio. Você deve amar a Nicole. E a mim tem que respeitar. E eu respeito. Sempre te respeitei. E mentir. Tive que mentir.
Pra não magoar você e nem mais ninguém. Mas me diz, eu realmente agi mal ao fazer isso? Agiu muito mal. Nós agimos muito mal. E agora a vida vai nos cobrar. E você vai perder o carinho sincero que eu tinha por você. Carinho que também se transformou em amor. Hã? Ou vai me dizer que eu imaginei os seus olhares, que imaginei os abraços que a gente deu, que eu imaginei o seu ciúme da Nicole? Escuta, Mercedes. Eu faria qualquer coisa para evitar esse sofrimento. E é verdade, eu realmente entendo você. Mas por favor, não me afasta de você. Me deixa apoiar você. Nós não temos perdão, Prudêncio. Vovô, o que tá fazendo? Y ahí estabas tú, y te apareciste cuando todo estaba por venirse abajo. Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahora que estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Eu descobri por acaso. E minha primeira reação foi contar pra você. Ai, mas depois eu pensei bem em como Pedro reagiria e... E preferiu se tornar cúmplice de uma mentira. Não. Eu não queria ser a causadora de uma discussão com a sua mãe pelo que ela fez com Pedro. Me desculpa. Mas acho que não cabia a mim te dizer isso. E a quem mais? Nem a minha mãe, nem o Prudêncio fariam isso porque seria como entregarem a si mesmos. Quem mais sabia, Domênica? A Nicole sabia. Ela soube no mesmo dia que eu. Foi quando você viu a gente conversando com o Prudêncio na cozinha. O que importa? Onde e como foi? O meu irmão foi condenado a viver por mais de 20 anos com as sobras de carinho. E eu poderia ter protegido ele até mesmo da minha mãe, mas até isso foi negado ao coitado. Não carrega esse fardo. Não foi uma decisão sua. Foi dos seus pais e do Prudêncio. Embora eu não seja o culpado, não deixo de sentir vergonha e decepção da minha família. Devia ter me dito, Domênica. É assim que pensa em começar um relacionamento? Mentindo e escondendo verdades? A Domênica tá demorando muito com o Luiz Fernando, não acha? Sim. Eu queria te dizer que o Pedro é seu irmão. Mas o Prudêncio e a Nicole me convenceram de que ele ia ficar muito mal. Ah, mas é claro. Mas essa é uma decisão dele, não de vocês. Olha, e depois você me disse que a sua mãe estava tendo um carinho especial pelo Pedro. A Nicole e o Prudêncio comentaram uma coisa semelhante, que estava tudo melhor para ele, que as coisas estavam se ajeitando. Por isso, no dia em que assinamos o contrato, você me disse que os pecados dos pais recaem sobre os filhos. Naquele momento, deveria ter me dito, em vez de usar frases ambíguas. Luiz Fernando, por favor, espera. Até logo. Tudo bem, prima? Tá tudo bem. Você tem que me escutar. Eu já escutei o que eu tinha que saber. Agora parece que todos sabiam a verdade, menos eu. Agora o que vai me dizer? Ah, já sei. Vai me dizer que contou pra mais alguém. Não, Luiz Fernando, eu não sou assim. Ah, é? Quer saber? Tenho que contar a verdade pro Pedro. Ele tem que saber que é meu irmão. De quem você tá falando, Luiz Fernando? Quem é o seu irmão e por que eu tenho que saber disso? Eu tô falando de você, Pedro. Você é filho do meu pai, Eugênio Gimenez. Nós dois somos irmãos.
Tem segredos com a dona Mercedes? Não do jeito que você tá pensando. Tá bom, Adelaide, eu te conto. Porque eu não quero mentir, eu não quero te contar meias verdades. Agora o senhor tá me assustando. Que história é essa que une vocês? É uma coisa que aconteceu há 20 anos. E que tem a ver com o Pedro. Não brinca com isso, Luiz Fernando. Eu fui abandonado numa caixa de tomate. Se eu fosse seu irmão, eles não teriam feito isso. Fala que não é verdade. Vamos deixar eles conversando sozinhos. Vamos embora, Neide. Vem. Luiz Fernando. Vamos. Vai me dizer que me roubaram quando eu era pequeno. Então, a dona Mercedes é minha mãe? Não, Pedro. Você é filho de outra mulher. Ah, é isso. E onde está minha mãe, Luiz Fernando? Vamos lá para casa e continuamos conversando. Não. Eu não vou. Fala quem é a minha mãe. E por que ela me abandonou. Me perdoa, Carmen. Me perdoa. O seu filho não merecia pagar pelos seus erros e receber meu ódio. Eu sei que eu não mereço, mas eu peço que interceda por mim junto ao Pedro para ele poder me perdoar. E permitir que eu possa compensá-lo por tudo que eu neguei a ele antes. A sua mãe trabalhava lá em casa. Era empregada e se chamava Carmen. E morreu no parto. A minha mãe morreu. Sim. Mas então ela me amava. Ela me queria como filho. Sim. Mas me responde uma coisa, por que o seu pai não cuidou de mim? Porque ele continuava casado com a minha mãe. Ah, tô entendendo. Como se eu não fosse tão importante pra ele. Pedro, eu tô apenas começando a descobrir algumas verdades sobre meu pai. Acabei de descobrir que ele tinha outra mulher e agora que você e eu somos irmãos. Cara, me responde uma coisa. A dona Mercedes sabia que eu tinha nascido. E ela não fez nada. Ela não se comoveu para evitar que me jogassem na lata de lixo. Pedro, vamos lá para casa para ela te explicar. Mas é claro que eu vou para sua casa, mas eu vou sozinho. O senhor pode ficar bem longe de mim, doutor. Pedro, espera aí, se acalma. Vamos conversar, por favor. O que fizeram comigo não se faz nem com um cachorro. Eu tô há 20 anos sendo o Pedro ninguém por culpa de um infeliz que você chama de pai. Isso não é uma coisa para ser contada com biscoitinho e café. Se a Domênica não disse nada, foi porque o Prudêncio e eu pedimos que não dissesse. Ai, prima, desde quando você é tão obediente? Kiki, é que não é conveniente ter um cunhado do povão, né? O Pedro é um excelente menino. Ele conquista todo mundo facilmente com a bondade dele. É preciso mais do que bondade para entender que alguém te negou a vida que te pertencia. Pra mim é tão difícil entender como eles puderam abandonar ele assim. Nós que temos um orfanato sabemos que as crianças podem crescer com carinho, protegidas. Ai, que pena que o Luiz Fernando ficou tão mal. Claro, deve ser muito difícil perceber que a pessoa em que você mais confia te esconde coisas. Eu tive meus motivos pra não falar, Kiara. Ai, não, prima, eu não falei de você. Tô falando da Mercedes. Bom, ela, assim como você, teve algum motivo pra não cuidar do filho de outra. Está sabendo do Pedro?
Falei com o Pedro na abandonada. E por que lá? Porque eu tinha que falar com a Domênica antes. E por que contou a ela? O que isso importa? A Domênica é com quem menos deve se preocupar agora. O Pedro quer saber o que a senhora teve a ver com o abandono dele, mãe. Ele já está vindo para cá. Eu cheguei antes porque ele veio andando. E como ele ficou? Como a senhora acha que ele ficou? Primeiro, não acreditou. Depois pensou que a senhora era a mãe dele. E no final entendeu que é filho da amante e que o meu pai, o miserável do meu pai... Meu filho, por favor. É sim, o miserável do meu pai. Porque ele não teve coragem de enfrentar as consequências dos próprios atos. Mas se é isso que pensa do seu pai, não quero nem perguntar qual é o conceito que faz de mim. Não foi a senhora quem começou a desintegrar esta família. Isso está mais que claro, mamãe. Mas a senhora sabia que aquele menino tinha perdido a mãe dele. E ainda assim, a senhora exigiu que o meu pai escolhesse entre ele e a senhora. Eu estava tentando salvar a minha família. A senhora pensou mais no casamento do que na vida de um menino, de um bebê recém-nascido, mamãe. Ai, filho, eu não tinha condições para me comportar como uma boa samaritana. Mas a senhora teve muitos anos para voltar atrás e não fez nada. Tudo isso por causa do seu orgulho desmedido que não te permite enxergar nada além daquilo que é bom para a senhora. Como a Domênica? É, como a Domênica, mamãe. Nunca pensei que você fosse capaz de me odiar tanto. Eu não te odeio, mamãe. Me importo com a senhora. Do mesmo jeito que me importo com Pedro. Só espero que o carinho que ele tem pela senhora seja o suficiente para ele te perdoar. Domênica, mensagem de voz. O Luiz Fernando já recebeu minha mensagem. Isso quer dizer que ele já chegou no Espelho da Lua. Só lá que tem sinal. E o que ele disse? Nada. Ele só ouviu a mensagem. Ele tá muito zangado porque eu não contei sobre o Pedro. Eu tô com medo de perder a confiança dele por isso. Não, também não se preocupe, minha filha. Talvez não tenha respondido porque ele tá resolvendo esse problema que não é nada fácil. Para de ficar mexendo. Ai, é que eu tô ansiosa, Nana. Eu quero saber o que aconteceu com o Pedro, como é que tá o Luiz Fernando. São tantas emoções num único dia. Sim, imagina só. Para começar, o médico descobre a traição do pai dele. Depois tem que engolir que tem um irmão. E para culminar, descobre o que a mãe foi capaz de fazer. Eu me arrependo tanto de não ter dito para ele o quanto eu o amo. Se eu tivesse dito, ele poderia entender que eu não fiz isso para causar sofrimento. Se ele te faz feliz e você ama ele, eu não entendo por que você esconde. Você não pode ser tão duro com a Domênica, e nem comigo. Eu sei. Eu sou um canalha por usar a Domênica para você me perdoar, mas vê se me entende. Nós dois soubemos de uma coisa que não devíamos e decidimos o que fazer com essa informação avaliando as possibilidades. Não haja como se fosse o advogado moral da Domênica. Se eu tivesse tido acesso a essa informação desde antes, teria feito algo para não machucar tanto o Pedro. Não acho que você pudesse. Com fatos tão contundentes, é impossível mudar o argumento. Hoje desabaram 3 pilares da minha vida. Meu pai, minha mãe e o Prudêncio. E se você acha pouco, o Pedro não me aceita como irmão. Esse é o defeito que alguns de nós temos. Por favor, chega!